TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. 91.7 Light FM, igual a você, diferente. Light News, primeira edição. TV Informativo, www.tvinformativo.com.br. No ícone Light, você vai ver o que a partir de agora estará acontecendo aqui no estúdio da 91.7. Também, naturalmente, a TV Informativo está no canal 20 da NET e esporadicamente na programação que é anunciada no jornal O Informativo do Vale diariamente. Você sabe o que acontece, o dia e a hora do programa Light na TV Informativo. Estamos começando, portanto, mais uma edição do Light para a TV Informativo dentro do Light News, primeira edição. Hoje, como atração, como sempre temos uma atração intelectual e prática, vamos conversar sobre um assunto que é muito fervoroso no Vale do Taquari, um assunto que envolve a você, telespectador TV Informativo, a você, ouvinte 91.7 Light FM, diretamente, porque a grande maioria da região do Vale do Taquari é cooperativado. Vamos falar sobre cooperativismo e vamos na especificidade, cooperativismo de crédito. É um assunto que nos diz respeito, sim, porque temos o nosso Sicredi aqui no Vale, está se propagando, crescendo rapidamente, está pelo Rio Grande do Sul todo, mas tem as raízes fortes aqui no Vale e recebo aqui no estúdio da 91.7 Klaus Humberto Valauer, é o gerente da unidade de atendimento da Sicredi Ouro Branco, unidade Estrela. Bom dia, tudo bom, Klaus? Seja bem-vindo a 91.7. Bom dia, Fábio. Obrigado pela apresentação. Realmente é um prazer estar aqui conversando com a Light FM e principalmente de um assunto que nos últimos anos a gente vem escutando muito, que é o cooperativismo. Adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação econômica pelos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, cooperação entre cooperativas, preocupação com a comunidade. O que eu acabei de falar não são palavras soltas, não são palavras bonitas. Isto aqui é a prática do cooperativismo, pois esses são os 7 princípios cooperativos que regem a vida de quem vive na prática do cooperativismo aqui no Vale do Taquari. O Klaus certamente conhece bem esses princípios, não é, Klaus? Pois eles nos regem, realmente são as regras básicas para que o cooperativismo seja sério, profissional e envolvido com a sua comunidade. Dá para se falar assim para começarmos a conversar hoje sobre cooperativismo? Com certeza, Fábio. Os princípios são extremamente importantes quando quando as organizações são estabelecidas para o comércio, né? Uhum. E o Sicredi ele trabalha muito forte, né? Respeitando os seus princípios, os seus valores, né? A sua missão, sua visão, né? Uhum. E o cooperativismo nos últimos anos ele também teve uma adaptação em termos de maturidade do cooperativismo, né? Uhum. Há anos atrás, o Sicredi nasceu em 1902, lá em Nova Petrópolis, através de um padre, Teodoro Amstad. Isso. E desde lá, muita coisa aconteceu no mercado brasileiro, no cenário, né? E dentro das cooperativas de crédito. Então, o amadurecimento e o profissionalismo também foi buscado durante todos esses anos, né? E a visão do que as pessoas têm do cooperativismo naquela época para o modelo de hoje também é diferente. Uhum. Porque antigamente se olhava por 2 grandes pilares, né? Que é o lado econômico e o lado social, né? Lá em 1902, quando o padre Teodoro Amstad começou, o social era extremamente mais forte, né? Uhum. E o que nós lutamos hoje para equilibrar muito o econômico e o social? Porque hoje você, né, Fábio, não consegue manter uma estrutura, manter uma instituição toda funcionando com produtos de ponta, né? Se ela não tiver uma viabilidade econômica realmente que ela Sim. funcione para os sócios, né? E dentro dos princípios cooperativos, manter a valoração das pessoas, mas tem que ter o equilíbrio econômico, como tu falaste. Vou te fazer uma pergunta que é pertinente, porque todo cidadão, até inclusive o associado, às vezes ele perde um pouco a noção sobre
A diferença, nós falamos Sicredi, eu vou no banco Sicredi, e não é bem assim, né? É interessante esclarecer a todos os ouvintes e os telespectadores da TV, qual é a diferença então, Klaus? Nos traga-se essa beleza de esclarecimento sobre qual é a diferença de cooperativismo de crédito e um banco. Um banco aí, os privados, públicos dos governos, e o Sicredi, que é do associado. Cooperativismo de crédito e bancos. Ok, vamos lá. Então, o que acontece hoje no nosso dia a dia? As pessoas realmente elas acessam o Sicredi achando que elas estão num banco. Né? O Sicredi não é um banco, é uma cooperativa de crédito. E o que muda, de fato, são os princípios do empreendimento. Né? A razão social do empreendimento. Por exemplo, então vamos lá, vamos começar a citar alguns exemplos. As cooperativas de crédito, elas são uma sociedade de pessoas. A razão dela é uma sociedade de pessoas. Um banco já não é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade de capital. Né? As cooperativas são de propriedade conjunta. Os donos do Sicredi, os donos das cooperativas são os associados. Agora, num banco, quem é o dono do banco? São os investidores do banco. Não aquelas pessoas que vão lá fazer a aplicação. São os investidores que criaram o banco. Já no Sicredi é conjunta, os associados são os donos. E é bom destacar que no banco o lucro vai para o dono. Exatamente, esse é um outro diferencial muito grande. Porque na cooperativa, a cooperativa ela não está aí só para gerar lucro. Ela está aí para ser viabilidade, ela ter uma viabilidade econômica, mas ela está principalmente aí para agregar renda para a comunidade. Agregar renda para a sociedade. E no banco não, no banco é o lucro. Sim. Né? Sobras, Klaus. A questão, já que estamos falando no lucro, o que são as sobras? Às vezes o associado também diz as sobras. Esse é um outro diferencial, do que se trata? Porque o Sicredi trabalha muito forte a questão da viabilidade econômica e social, mas precisamos gerar sobras para os associados. Não podemos ter uma instituição, uma estrutura toda funcionando para os seus associados e ela não ter uma viabilidade econômica, ela não funcionar, ela não ter resultado no final do ano. Então, essa é uma outra diferença. Nós chamamos, em cooperativismo, o termo legal é sobras. Dentro do mercado é lucro. É lucro. Né? Então, isso também é uma diferença que se fala. Mas qual é a grande diferença dessas sobras? As sobras, dentro do cooperativismo, elas são devolvidas aos associados. São distribuídas aos associados. Isso é no encerramento do período. No encerramento do ano, 2012 fechou, né? Estamos agora no período de abril. E esse agora, no dia 2 de maio... Todas as sobras do período anterior estão sendo creditadas na cota capital de cada sócio. E isso foi tudo explicado durante as pré-assembleias que o Sicredi realizou, né? E essas sobras estão sendo creditadas agora, dia 2 de maio. Então, sobra e lucro é diferente. É diferente, né? Porque vai para pessoas diferentes. Vai para pessoas diferentes, exatamente. Então, no Sicredi se distribui as sobras e no outro banco, num banco, de quem é o lucro? É do dono. É do dono, é do acionista. No Sicredi, o dono é o próprio associado, né? Exatamente. Tu falaste antes na questão dos princípios cooperativos que falamos aqui, o capital e as pessoas. Eu quero dar uma pequena aprofundada contigo nesse assunto. Qual é a diferença? Como é que se faz? Tu falou que o mercado é competitivo e os princípios cooperativos falam, acabamos de falar das sobras, de que o principal são as pessoas e para valorizar as pessoas acima do capital ou equilibrar essa relação é muito complexo. Eu vou te dar um exemplo que a gente vê, eu como cidadão e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Tu vai no Sicredi, tem mais caixas, né? Tu vai num banco, tem 2 caixas ali. A gente sente, com todo respeito pelas diferenças, cada um tem seus valores, mas a gente sente um certo desrespeito, às vezes, como cidadão. E no Sicredi a gente percebe que tem um pouquinho mais de respeito, porque anda mais rápido a fila. O que é isso? Isso já é uma das ideias do equilíbrio entre o capital e a valoração do associado e do ser humano? Esse seria o grande ideal, né, Fábio? Nós conseguirmos cada vez mais fazer com que as pessoas se sentissem, né, e se sintam bem dentro das estruturas que o Sicredi tem, né? O Sicredi trabalha muito forte com a sua missão. Sim. A missão é extremamente importante, né? Como sistema cooperativo, né, valorizar o relacionamento. Sim. Está dentro da nossa missão. Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento.
agregar, oferecer soluções financeiras, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda à comunidade e aos seus associados. Então essa é a nossa missão. Nós trabalhamos muito forte isso. E daí você trouxe bem a colocação. Você pode perceber que dentro do Sicredi muitas vezes nós temos mais pessoas trabalhando do que em outras instituições financeiras. Sim. Né? Nos bancos. Por quê? Porque está lá na nossa missão. Valorizar o relacionamento. E como se valoriza esse relacionamento? É no contato pessoal. Hoje em dia o Sicredi tem todos os produtos do mercado financeiro para os associados usufruírem. Mas o contato pessoal, o valor que está sendo aplicado, a máquina muitas vezes não te responde, não te dá aquela sensibilidade, estou no melhor produto, não estou no melhor produto. Então dentro do Sicredi a gente tem os nossos profissionais, todos estão certificados na Ambima, que é a Associação Nacional de Bancos de Investimento, né? Todos que trabalham no atendimento precisam ter isso aí. Então o nosso negócio realmente é ser cooperativa, Fábio, agregar renda para a comunidade. E como é que nós estamos agregando renda? Atendendo bem. Os associados fazem seus negócios com nós, com o Sicredi. E o Sicredi no final do ano gera suas sobras. E essas sobras são devolvidas ainda aos sócios, né? Aos sócios, então isso. É uma grande diferença. E cada vez mais a população, os próprios associados que já são nossos fiéis associados, né? Estão defendendo a ideia do cooperativismo, né? E estão vendo que o Sicredi realmente é uma instituição aí para crescer cada vez mais a longo prazo, né? Eu estou tentando e quero, para mim e para o telespectador e ouvinte 91.7, fazer entender a estrutura do Sicredi, pois eu estou falando com o gerente de uma unidade de Estrela que é da Sicredi Ouro Branco. Aí existe em Lajeado, a Sicredi existe em Encantado, a Sicredi tem lá em Porto Alegre, a Sicredi. Nos explique, Klaus, como é que funciona essa logística e... Já depois vai ficar como pauta para a segunda parte, mas nós vamos falar depois também a questão das assembleias, como elas se comunicam, as assembleias, mas nos fale a princípio sobre a questão da estrutura do Sicredi e como ela se comunica, como funciona para ser somente Sicredi e ao mesmo tempo ter tantas unidades separadas e independentes. Ok. Bom, o sistema Sicredi ainda ele está... as cooperativas, vamos falar assim das cooperativas, né? Elas funcionam para os associados acessarem os mercados. As cooperativas estão aí para os associados acessarem os mercados. Vamos pegar um exemplo, eu já vou responder a sua questão, mas assim, vamos pegar o exemplo da cooperativa de produção. Sim. Né? É um ramo do cooperativismo. Produção, nós temos cooperativa de serviços, cooperativa de trabalho, cooperativismo de crédito, né? O cooperativismo a cooperativa de produção. O produtor tem seus produtos, a matéria-prima, e ele leva para a cooperativa. Ela industrializa, ela produz e ela coloca esse produto industrializado dentro do mercado brasileiro e também para o mercado exterior. Então, o caso da Languiru, por exemplo, aqui na região. Languiru, a cooperativa Languiru é um exemplo que a gente pode citar. Tem outras cooperativas na nossa região, mas a Languiru é o exemplo prático disso. Sim. Então, o produtor sozinho não consegue fazer isso. O produtor sozinho não consegue acessar esses mercados de todo o Brasil, né? E principalmente o exterior, né? Porque é complicado hoje você fazer uma exportação. Ele é pequeno, Ele é pequeno. E a cooperativa se organiza e faz isso. O Sicredi é a mesma forma.